Imagina a seguinte cena. A pessoa precisa condenar à morte um homem completamente inocente. Nossa, e correndo contra o tempo, né? Exatamente. O problema é que as próprias leis ali não permitem a execução. E tem só alguns minutos para convencer um governador estrangeiro, que é implacável, de que um professor pacífico é, na verdade, uma ameaça terrível à segurança nacional. É uma tarefa quase impossível. E é exatamente essa aula magna de manipulação política que a Escritura apresenta logo no início do capítulo 23 do Evangelho de Lucas. A gente vê uma transição brutal. A narrativa sai de um julgamento religioso, ali fechado, no meio da madrugada, e é arremessada para o palco público e perigoso do Império Romano. O texto bíblico narra, no versículo 1, que toda a assembleia religiosa se levanta em bloco e leva Jesus a Pôncio Pilatos. Ou seja, o tribunal eclesiástico acabou. E agora o jogo virou para o tribunal civil secular. O que é fascinante analisar logo de cara é o porquê desse movimento físico. O texto bíblico não mostra a Assembleia se movendo apenas por uma questão de protocolo. Tinha uma intenção clara. Com certeza. Existe um problema jurídico enorme para eles ali. Aquela Assembleia, o famoso Sinédrio, era a corte suprema dos judeus. Eles tinham autoridade para julgar questões da lei judaica. E passaram a madrugada inteira acusando Jesus de blasfêmia. Por ele supostamente afirmar ser o Filho de Deus, certo? Exato. Só que sob a ocupação romana, o Sinédrio tinha perdido o que os romanos chamavam de jus gladi. Que seria o direito da espada. Isso, o direito da espada. Em outras palavras, eles podiam até julgar alguém culpado de um crime religioso, mas não podiam assinar uma sentença de morte. Eles não tinham a caneta para mandar executar. Não tinham. O Império Romano reservava a pena capital estritamente para os seus próprios governadores. E é aí que entra a genialidade perversa da estratégia deles, sabe? Os líderes religiosos sabiam perfeitamente que Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, não daria a mínima para uma querela teológica. Pilatos não estava nem aí para blasfêmia judaica. Nenhuma. Roma jamais executaria um homem só porque ele desrespeitou uma lei do templo. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam, em questão de minutos, transformar uma acusação puramente espiritual e teológica em um caso de segurança nacional. Para obrigar Roma a agir. Exatamente. É o famoso mudar a narrativa, né? E é aí que a gente entra no versículo 2, onde a verdadeira campanha de difamação começa. A Bíblia diz que, ao chegarem diante de Pilatos, eles não dizem uma única palavra sobre blasfêmia. Nenhuma. Zero. Em vez disso, o texto bíblico mostra eles lançando 3 alegações muito específicas. Eles dizem: 1. Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Olha o peso disso. É muito pesado. Peraí, vamos desempacotar isso, porque parece o roteiro de uma gestão de crise moderna, sabe? Aquela coisa de quando alguém tenta cancelar uma pessoa e simplesmente joga as acusações mais inflamáveis contra a parede para ver qual delas gruda. Atiram para todo lado. E eles atacam justamente as 3 áreas que mais assustariam um juiz romano, que são a ideologia, a economia e a política. Eu fico muito impressionada com isso. É a anatomia perfeita de uma mentira política. Se a gente quebrar essas 3 acusações que o texto sagrado expõe, conseguimos ver como a mecânica da manipulação funciona na prática. A primeira acusação é que Jesus estaria pervertendo ou subvertendo a nação. Uma acusação de rebelião. Sim, a palavra original carrega muito essa ideia de desviar, de incitar a rebelião. Eles estão tentando pintar Jesus não como um rabino que ensina sobre amor, mas como um agitador social que quer desestabilizar a ordem pública, a famosa Pax Romana. O que já é uma ironia gigantesca, né? Considerando que o ministério de Jesus foi todo construído em cima de mensagens pacíficas. Totalmente irônico. Mas a segunda acusação é a que me deixa mais chocada. Eles dizem que Jesus estava impedindo que se pague imposto a César. Mas assim, se a gente lembrar dos relatos anteriores que a Bíblia mostra, Jesus literalmente fez o oposto. Ele fez exatamente o contrário. Pois é, quando tentaram pegar ele nessa mesma armadilha dos impostos, ele pegou a moeda e disse aquela frase super famosa: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Verdade. Então, como é que eles têm a coragem de usar uma mentira tão descarada e facilmente refutável
num tribunal de vida ou morte. Será que Pilatos vivia numa bolha tão isolada que não sabia o que rolava nas ruas? Olha, essa é uma excelente pergunta. Pilatos tinha uma rede de informantes bem eficiente. Ele provavelmente sabia quem era Jesus, até porque a entrada de Jesus em Jerusalém dias antes reuniu uma multidão imensa. Não dava para ignorar. Fez muito barulho, né? Fez muito barulho. Mas a questão aí não é se Pilatos sabia a verdade. A questão é o peso legal da acusação. O sistema de impostos romano na Judéia não era só uma questão financeira, sabe? Era o símbolo máximo da submissão a Roma. Ah, o imposto era uma demonstração de poder? Exatamente. O tributum capitis, que era o imposto por cabeça, era aquele lembrete diário de que eles eram um povo conquistado. Então dizer que alguém proibia o pagamento de impostos era apertar o botão vermelho do império. Era sinônimo de financiar uma insurreição armada. Caramba! Os líderes religiosos não precisavam que Pilatos acreditasse na mentira. Eles só precisavam que a acusação fosse tão grave que Pilatos o fosse forçado a investigar. Porque senão, sob pena de ser ele mesmo acusado de ser leniente com o rebelde. Ah, entendi. É como se, alguém fizesse uma denúncia anônima de terrorismo hoje em dia. A polícia pode até desconfiar que é trote, mas pela gravidade do tema, eles são obrigados a invadir a casa e investigar. Não dá para simplesmente ignorar. Perfeito, a analogia é exatamente essa. E isso nos leva à terceira e mais perigosa das acusações, que é afirmar ser o Cristo, o Rei. Essa é a obra-prima da distorção narrativa que o texto bíblico nos mostra. Porque mexe com o imperador. Sim, eles pegam um conceito profundamente espiritual da teologia judaica, que é o Messias, o ungido de Deus que viria para redimir o mundo, e o empacotam na linguagem política de Roma. Na lei romana, existia o crime de majestas. O crime de lesa majestade. Isso, traição. Qualquer um que se declarasse rei, sem a aprovação do imperador Tibério, estava automaticamente declarando guerra a Roma. Eles sabiam exatamente quais gatilhos acionar. É de um cinismo assustador. Eles transformam a maior esperança espiritual de Israel em uma acusação de sedição política. Uma manipulação total. E aí o clima pesa de vez no versículo 3, porque Pilatos, como governador, não pode simplesmente arquivar o caso agora que a palavra rei foi dita em voz alta. O texto bíblico mostra ele colocando Jesus contra a parede, indo direto ao ponto. Ele pergunta, você é o rei dos judeus? Pensa na tensão dessa sala, gente. A vida de Jesus depende dessa resposta. E a resposta que a Bíblia registra é incrivelmente enigmática. Ele não faz um discurso inflamado. Ele só diz, o Senhor está dizendo isso. E, olha, essa resposta é de uma elegância cirúrgica. Muito. Ao dizer, o Senhor está dizendo isso, Jesus não nega que é rei, mas também não aceita a definição política e militar que a pergunta de Pilatos pressupõe. Ele devolve a responsabilidade para o governador. Como quem diz, as suas palavras, não as minhas. Exato. Agora, o que acontece no versículo 4 é, na minha opinião, um dos momentos mais chocantes de toda a narrativa do julgamento. Logo após essa resposta tão misteriosa, Pilatos simplesmente vira para os principais sacerdotes, vira para a multidão raivosa e declara: não vejo neste homem crime algum. Espera um pouco, porque isso não faz o menor sentido olhando de fora. Pilatos era conhecido historicamente como um homem brutal. Relatos da época mostram que Pilatos não tinha o menor problema em mandar matar qualquer um que respirasse de um jeito que parecesse subversivo. Ele era implacável. Muito desconfiado e implacável. Aí ele interroga um cara que supostamente não paga impostos e se diz rei e declara o cara inocente na mesma hora. Por que Pilatos não mandou executar Jesus ali mesmo só por precaução? Olha, para entender essa reação surpreendente de Pilatos, a gente pode dar um passo rápido fora de Lucas e olhar para uma passagem paralela no Evangelho de João que ilumina exatamente os bastidores dessa conversa. Ah, tem mais detalhes lá? Sim, em João 18, a Bíblia detalha esse interrogatório em particular. Quando Pilatos pergunta sobre o reinado de Jesus, a Escritura apresenta Jesus explicando a ele: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus ministros lutariam para que eu não fosse entregue. Ah, isso muda tudo. Muda completamente. E retornando à cena principal em Lucas, isso explica a conclusão de Pilatos. O governador romano conhecia muito bem o perfil de um líder rebelde, de um zelote revolucionário.
Esses caras eram violentos, andavam armados e incitavam o ódio contra Roma. E Jesus era o oposto disso? Sim, quando Pilatos olha para Jesus, ele não vê nada disso. Ele vê um homem pacífico, que fala sobre um reino que transcende a política que Roma conhece. Além disso, a Bíblia mostra em outras passagens que Jesus manteve um silêncio imperturbável diante da gritaria dos acusadores. Ele não se defendeu desesperadamente. Não. Para um juiz romano acostumado com criminosos chorando, implorando pela vida ou gritando maldições, aquele silêncio de Jesus, aquela serenidade absoluta, não soou como culpa. Soou como uma dignidade que Pilatos raramente via. Ele olhou para os fatos, olhou para o réu e concluiu: esse homem não é uma ameaça ao império. Aí é que a coisa fica realmente interessante. O contraste dessa cena é um absurdo. Pensa com a cabeça da época de quem está acompanhando a história. De um lado, você tem a nata intelectual e moral de Israel. Os maiores conhecedores da lei, da ética e da teologia. Os líderes religiosos. E como eles estão? Eles estão completamente descompensados, estão mentindo descaradamente, manipulando a lei, tentando assassinar um homem inocente por pura perda de poder. E do outro lado tem Pôncio Pilatos, um líder pagão que não conhece as Escrituras, não segue o Deus de Israel e é famoso por sua crueldade. E, no entanto, é esse governador secular e brutal o único homem naquela sala que consegue olhar para os fatos de forma objetiva e dizer em voz alta que ele é inocente. Os religiosos, que deveriam ser os guardiões da verdade, estão cegos. E o juiz romano é que enxerga a realidade. Essa ironia trágica é uma das marcas mais profundas desse trecho. O texto bíblico constrói esse espelho de forma magistral, sabe? E a reação da multidão a essa declaração de inocência no versículo 5 mostra exatamente o que acontece quando argumentos lógicos falham. A lógica vai para o espaço. Sim, a lógica dizia que não havia provas, a justiça dizia que ele era inocente, Pilatos tentou encerrar o assunto, mas a Escritura apresenta um cenário onde a razão é engolida pelo caos. O versículo 5 diz: mas eles insistiam cada vez mais dizendo que ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. É o desespero batendo a porta, né? Eles percebem que Pilatos não comprou a tese de que Jesus era um rei rebelde, então eles dobram a aposta na narrativa do medo. Exatamente. Quando a verdade não funciona, a tática é aumentar o volume do pânico. Se conectarmos isso ao mecanismo da psicologia de massas, vemos que eles estão traçando um mapa de terrorismo geográfico. Terrorismo geográfico. Eles não chamam Jesus de mestre ou curador. O texto bíblico diz que eles acusam Jesus de agitar o povo. E detalhe crucial, eles fazem questão de mencionar que tudo começou na Galileia. E por que a Galileia importa tanto aí? Foi só um dado geográfico jogado ao acaso? De jeito nenhum. A Galileia era historicamente uma região turbulenta, um verdadeiro celeiro de revoltas contra Roma. Décadas antes, um homem chamado Judas, o Galileu, liderou uma rebelião sangrenta exatamente por causa da questão dos impostos. Ah, então foi um gatilho intencional. Total. Então, quando os sacerdotes gritam que a agitação começou na Galileia, eles estão usando um apito de cachorro para Pilatos. Eles estão dizendo: governador, lembra daquela revolta terrível na Galileia? Pois é, esse cara de lá, ele é o novo líder deles e agora ele trouxe a confusão até a capital, aqui em Jerusalém. Se o senhor ignorar isso, a cidade vai queimar. Nossa, é uma chantagem. É uma chantagem emocional, desenhada para pressionar Pilatos a agir não pela justiça, mas pelo medo de perder o controle da província. Olha a inversão completa da realidade que acontece nesse pátio. Quem acompanha a narrativa bíblica sabe o que Jesus esteve fazendo na Galileia e por toda a Judéia. O texto bíblico relata o ministério de restauração. Exato. Aquele que andou por toda a região curando leprosos, devolvendo a visão aos cegos, alimentando pessoas famintas, ensinando a amar os inimigos. E, de repente, esse homem é rotulado aos gritos como o grande agitador da nação. A personificação da paz sendo julgada como o agente do caos. É muito forte. Enquanto isso, quem são os verdadeiros malfeitores dessa história?
São os líderes religiosos. Eles, consumidos pela inveja de verem multidões seguindo Jesus em vez deles, estão dispostos a subverter o sistema jurídico romano, mentir para o governador e causar um motim na cidade só para eliminar a concorrência. Eles acusam Jesus do exato crime que eles mesmos estão cometendo naquele exato momento, que é agitar a ordem pública e destruir a paz. E é justamente nessa tensão, nessa inversão de papéis, que encontramos a profundidade teológica desse recorte de Lucas. A Bíblia não está apenas registrando a ata de um julgamento antigo. Ela está nos oferecendo um raio-x das estruturas de poder do mundo. Como um estudo bíblico contido nestes 5 versículos, nós vemos a figura de Cristo revelada em uma glória silenciosa. Ele é o homem perfeito, sem mácula, absolutamente inocente diante das leis divinas e humanas, que aceita se colocar sob as engrenagens dessa máquina esmagadora de injustiça. A passagem ilustra de forma muito vívida o choque frontal entre 2 reinos, que não podem coexistir. Como assim 2 reinos? O texto bíblico ilustra a total oposição entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. O reino de Deus, que Jesus encarna ali, é fundamentado na verdade, na paz interior, no amor sacrificial e numa autoridade que não precisa da violência para se afirmar. Por isso o silêncio dele. Exatamente. É por isso que ele pode ficar em silêncio diante de acusações mentirosas. A sua identidade não depende da aprovação de Pilatos ou do Sinédrio. Do outro lado, nós temos os reinos deste mundo, representados de forma conjunta pela elite religiosa judaica e pelo poder imperial romano. E o que rege esses reinos? O medo, né? O medo de perder relevância, a manutenção do poder a qualquer custo, a inveja, a manipulação das narrativas e a mentira descarada. A lição profunda aqui é que quando a luz da verdade absoluta entra na escuridão do poder humano, o sistema reage de forma violenta para tentar apagar essa luz. Não porque a luz faz mal, mas porque ela expõe o quão sujo o sistema realmente é. É fascinante e, ao mesmo tempo, muito assustador, né? Com certeza. Porque a gente tem a tendência de ler o texto bíblico e sempre se colocar no lugar do herói, no lugar do inocente. Mas a riqueza desse tipo de mergulho nas escrituras é justamente deixar que a palavra nos confronte. O que a gente aprende sobre a natureza humana nesses 5 versículos? Vemos como é fácil pegar um fragmento de verdade e distorcer até virar uma arma. Vemos como o pânico e o clamor da multidão podem intimidar até mesmo juízes poderosos. É o perigo de seguir a multidão. Pois é. Então, o que tudo isso significa para quem está escutando a gente agora? Significa que as mecânicas de uma campanha de difamação, as engrenagens da injustiça, não mudaram nada em 2000 anos. Essa passagem funciona como um espelho inescapável. Ela nos obriga a olhar para os nossos próprios julgamentos. Quantas vezes, seja no nosso ambiente de trabalho, nas redes sociais ou nas nossas relações pessoais, a gente age como aquela assembleia? É uma reflexão dura. Muito. Quantas vezes a gente silencia a voz da verdade ou concorda com narrativas que a gente sabe lá no fundo que são falsas, simplesmente porque a verdade ameaça o nosso conforto, os nossos interesses ou os nossos pequenos reinos pessoais. E mais perigoso ainda, quantas vezes a gente prefere julgar alguém com base no grito da multidão, na pressão do cancelamento coletivo, em vez de ter a coragem de olhar para os fatos e dizer, como Pilatos teve que admitir no início, eu não vejo crime aqui. É um pensamento provocativo para levarmos com a gente, que possamos aprender a acolher a verdade do reino de Deus, que é pacífica e silenciosa, mesmo quando ela nos desafia a ir contra os gritos ensurdecedores do mundo ao nosso redor. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.